Oi pessoal, tudo bem? Vamos então começar a nossa primeira aula, tá? Da quarentena. É o seguinte, nós vamos dar uma revisada nos mini contos, que era aquilo que a gente já estava estudando em sala de aula. Eu sei que algumas turmas já tinham feito alguns mini contos, já tinham analisado, e algumas turmas ainda não tinham nem começado. Então eu vou dar uma revisada e aí depois eu vou colocar a atividade lá no Classroom, tá? Vamos relembrar então. Os mini contos são textos que possuem de 150 a 200 caracteres, mais ou menos, tá? Daí depende do autor, alguns autores falam em 150, outros autores falam em 200 caracteres. E também eles possuem alguns elementos da narrativa, que é algo que a gente já conhece, que a gente já estudou, que é personagens, tempo, espaço, narrador, e o enredo, que seria o que está acontecendo, qual é o acontecimento principal da história, tá? Nós vamos analisar aqui dois mini contos. Eu vou analisar dois mini contos com vocês. E aí depois eu vou colocar mais 5 mini contos para vocês analisarem lá na sala virtual, tá? Então, para a gente entender como que eu faço para analisar um mini conto, existem algumas coisas que eu preciso pensar para poder entender. Porque apesar dele ser um texto bem curtinho, né? Ele não é tão simples de entender. Eu vou precisar buscar algumas referências fora do texto para poder estar compreendendo o que está acontecendo no texto, tá? Por exemplo, algumas coisas que vão poder me ajudar a entender o texto. O título, tá? Os verbos que são usados no texto, as expressões que podem ser ditados populares ou podem ser expressões que a gente usa no nosso dia a dia, as ações que estão acontecendo na história, né? Se elas são contadas no presente, se elas são contadas no passado, e isso a gente localiza às vezes pelos verbos. E algumas outras expressões que podem ser utilizadas também. Alguns personagens podem ser personagens históricos, podem ser personagens bíblicos, podem ser personagens da literatura que a gente conhece e que aquele autor usou como referência para que eu possa entender o que está acontecendo na história, tá? Então vamos para o nosso primeiro mini conto. O título eu vou estar colocando aqui, tá? Os textos e para que vocês possam ir acompanhando a explicação que eu estou fazendo aqui. Então o primeiro Bala Perdida é o título. Acorda, levanta, vai ganhar a vida. Disparos. Passou tão rápida. Então vamos pensar nas nossas referências, tá? Eu tenho um título, Bala Perdida. Bala perdida, todo mundo sabe que é um tiro que alguém deu e acertou alguém sem querer. Quer dizer, alguém atirou lá e deu um tiro por aí, que a bala saiu por aí e acertou alguém que não devia ter acertado. Isso é o significado de bala perdida, tá? Aí você tem acorda, levanta. Acorda, levanta são verbos no presente, quer dizer, a pessoa tá fazendo aquela ação naquele momento, tá? Então, alguém acordou, alguém estava dormindo, para ter acordado, alguém estava dormindo. Levantou e saiu para ganhar a vida. O que é ganhar a vida? É sair para trabalhar, né? Para ganhar o seu sustento. Então, essa pessoa, a gente já sabe que ela estava dormindo, ela acordou, levantou e saiu para trabalhar. De repente, a gente vê disparos, entre parênteses aqui, quer dizer, tiros, né? Alguém atirou. Se a gente sabe que alguém atirou e se a gente sabe que o título do texto é Bala Perdida, quer dizer, alguém foi atingido por essa bala perdida, que seriam esses tiros, né? E aí você tem o final, passou tão rápido. O que é passar tão rápido? Quer dizer, acabou muito rápido, se encerrou. Não teve tempo de ser algo mais complexo, mais longo. Quer dizer, acabou muito rápido, tá? Então, como é que a gente vai fazer para entender a história? A gente já entendeu aqui. Alguém estava dormindo, acordou, levantou, saiu para trabalhar, levou um tiro de bala perdida e morreu, tá? Como que eu vou fazer para colocar isso lá na minha explicação, lá no Classroom? Lá no Classroom você vai ter o texto e aí você vai responder explicando o que aconteceu na história, que seria um enredo, e aí você vai colocar os outros elementos da narrativa. Então vamos pensar. Qual seria o enredo dessa história? Alguém levanta para trabalhar, leva um tiro de bala perdida e morre. Aí quais os outros elementos da narrativa que eu vou encontrar nesse texto? Que pode ser que eu não encontre todos os elementos da narrativa no mesmo texto. Pode ser que eu encontre 2, pode ser que eu encontre 3 e pode ser que eu encontre todos, tá? Então vamos ver quais que a gente tem nesse texto aqui da Bala Perdida. Eu tenho lá personagens. Alguém. Eu não sei se é um homem, eu não sei se é uma mulher, eu não sei se é uma criança, eu não sei se é um cachorro, eu não sei se é um gato. Eu sei que é alguém. Então personagem, alguém, tá? Não tem gênero aí.
Depois nós temos o tempo. Acorda, levanta, quer dizer, alguém está observando essa pessoa fazer as ações naquele momento, então é presente, né? É um tempo cronológico, é um tempo presente. Depois eu tenho lá, narrador. Se alguém está observando, narrador em terceira pessoa, narrador observador, tá? E o enredo, que seria o acontecimento principal da história que a gente já comentou, que é a pessoa que acordou, levantou para trabalhar, levou um tiro de bala perdida e morreu, certo? Então é isso que você vai responder lá no Classroom, na atividade 1. Vamos para o segundo texto, que é o romancinho policial. Vamos pensar primeiro lá no título. Romance policial é sempre uma história de crime, né? Que pode ser um assassinato, pode ser um estupro, pode ser um estrangulamento, mas alguém morreu no romance policial. Alguém foi assassinado lá de alguma maneira, né? Alguém sofreu um crime, tá? No romance policial, qual que é a intenção? É sempre descobrir quem é o assassino. Quando você lê um livro que é um romance policial, a ideia é você descobrir quem é o assassino, né? O mistério todo da situação é descobrir quem que é esse assassino. Então, a gente já sabe que romance policial tem um crime e que alguém quer saber o final da história, quem é o criminoso da história, tá? Vamos ao texto. Se eu sair dessa UTI, ninguém vai ficar para saber da história. UTI é um lugar, né? Unidade de terapia intensiva, onde a pessoa que está muito machucada, com uma doença muito grave, ou está muito mal fisicamente, ela precisa ir para a UTI para receber cuidados, senão ela vai morrer, tá? Então vamos pensar aqui. Quais os elementos da narrativa que eu tenho? Personagens. Eu tenho um criminoso, porque se é um romance policial, e se ele diz que vai sair da UTI para ninguém ficar sabendo da história, eu tenho um criminoso aqui, tá? Tempo. Se eu sair dessa UTI, ninguém vai ficar para saber da história. Presente, né? Porque é o próprio personagem que está falando ali com a gente que é leitor. Espaço. Qual é o espaço aqui? É um hospital, porque se ele está na UTI, só pode estar no hospital. Não tem como estar na UTI em casa, né? Narrador. Narrador personagem, como a gente já comentou, porque é o personagem conversando com a gente, fazendo uma promessa ali de se vingar. Ele está dizendo que ele vai se vingar de alguém, tá? Então, e o enredo, qual que seria? Um criminoso que estava na UTI resolve se vingar. Como é que eu sei que ele resolve que ele quer se vingar de alguém? Porque ele diz que ninguém vai ficar para saber da história. Se no romance policial a intenção é descobrir quem é o criminoso, quem é o assassino, e isso eu só vou descobrir lá no final da história, quer dizer, ele vai matar todo mundo e ninguém vai descobrir quem é que foi o criminoso, né? Então são essas referências que vocês precisam buscar na hora de entender o mini conto, tá? Pensar no título, pensar em quem são esses personagens, se eles são importantes ou não. Nesses dois mini contos que a gente analisou aqui, a gente não tem personagens históricos, mas eu posso encontrar em outros textos personagens históricos. Se eu não sei quem é esse personagem, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pesquisar quem é aquela pessoa, tá? Às vezes esse personagem ele vai ter uma história toda para que a gente possa entender o texto, mas não quer dizer que a história daquele personagem tem a ver com a história que está sendo contada aqui no miniconto. A gente não pode confundir as coisas, tá? A referência que você vai buscar fora do texto é para você compreender o texto, mas ele não tem nada a ver com a história que está sendo contada no miniconto, tá? Não pode confundir as coisas. Uma coisa é buscar informação para entender o texto e outra coisa é o que está escrito no texto. Mais uma coisa, quando eu vou buscar as referências, eu não posso imaginar coisas que eu não estou vendo no texto. Eu só posso buscar referências que estão no próprio texto. Não dá para... eu imaginei que a pessoa estivesse em casa aqui nesse romance policial. Não, não tem nenhuma referência dizendo que ele está em casa. Porque pelo conhecimento comum, UTI só pode acontecer no hospital. Então não tem como acontecer UTI em casa, tá? Isso é coisa de filme, isso não existe, né? Na vida real isso não existe, tá? Então, acho que é isso, tá ok? Então, pensar sempre no título, nas referências e fazer essas explicações. Eu vou colocar lá no Classroom a atividade. Eu não vou colocar a data para entrega ainda, porque muitos alunos não acessaram. Então, nessa primeira semana eu vou estar colocando esse vídeo e vou estar colocando também essa atividade, tá? E vou deixar livre para vocês entregarem até semana que vem. Vamos esperar se até o final da semana
que é onde eu coloquei para responder a enquete. Se todo mundo responder quando que é melhor para a gente tirar dúvidas, poder conversar e tudo mais, aí a gente marca uma data, mas essa data com certeza vai ser para semana que vem, porque essa primeira semana muita gente ainda não acessou, tá? Eu vou colocar tudo explicadinho lá, o que tem que fazer, o que você precisa responder. Se você tiver alguma dúvida, né, você manda mensagem pelo e-mail, ou então você manda mensagem ali na própria postagem, perguntando qual que é a sua dúvida, tá ok? Um abraço, pessoal. Tchau!